Vamos lá. Efésios, capítulo 4, versículo 25 em diante, diz assim: Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem, né? Em outras traduções vai estar: ireis e não pequeis. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os necessitados, ou com o necessitado. Não saia da vossa boca palavra suja, palavra torpe, né? Palavrões, mas unicamente o que for boa para edificar, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeças o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou a vocês. Então, eu vou ler só até aqui. Queria pedir para você, que estiver em casa, e ore comigo também, tá? Ore, para que Deus possa falar com cada um de nós através dessas palavras, ok? Deus, muito obrigado pela tua palavra que foi lida nesse momento, Pai. Estamos aqui agora para poder fazer menção do seu nome, para poder estudar mais da tua palavra, para conhecer mais a tua palavra. Como diz, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Nós cremos nessa verdade. Nós cremos que o Senhor é Deus e é o Deus da palavra. Não tem como conhecer ao Senhor sem conhecer a palavra, meu Pai. Por isso eu peço nessa hora, se revela para nós mediante a tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, gente, é uma palavra, eu acredito que conhecida, né? Mas talvez aqui para vocês, ou talvez para mim, antigamente, eu não sei. Não sei como vocês entendem essa palavra aqui, né? Que vai falar, né? Deus falando, deixa a mentira, né? Fala a verdade com o seu próximo, né? Vocês podem até ficar irados, mas não pequem, né? Nem não dê lugar ao diabo. Aquele que roubava não roube mais, né? Entre outras coisas, não saia da vossa boca palavrão ou palavra que não edifica, só, né? Não sai isso da vossa boca, só aquilo que edifica. Não entristeça o Espírito Santo, né? Que não haja no meio de vós amargura, ira, gritaria e blasfêmia, que não haja maldade, pelo contrário, bondade, né? Que vocês perdoem uns aos outros assim como Deus perdoou a vocês. Então, a palavra do Senhor aqui é bem clara. Talvez muitos de nós, né? Eu vou dizer, posso falar por mim. Eu um dia li essa palavra aqui como ordem, como lei. Um dia eu entendi essa palavra como ordem e como lei. Mas aí, quando a gente começa a entender, né, estudar o texto bíblico, interpretar, a gente vai perceber uma coisa. No início do versículo 25 vai dizer assim, por isso. Vocês já devem lembrar que quando vem isso, essa expressão, né, no início da frase, por isso, é porque tem alguma coisa antes. Tipo assim, porque aconteceu alguma coisa, agora vocês deixam a mentira. Porque aconteceu alguma coisa antes, agora vocês falam a verdade uns com os outros. Porque aconteceu alguma coisa antes, vocês não vão dar lugar para o diabo. Porque aconteceu alguma coisa antes, vocês não vão roubar. Vocês não vão blasfemar, vocês não vão entristecer o Espírito Santo, porque aconteceu alguma coisa antes. Vocês vão perdoar uns aos outros. E o que é isso? A gente vai ver na interpretação bíblica, né?
que para a gente entender o texto, a gente precisa ler o contexto. E isso aqui, por isso, é porque Paulo, né, mandando essa carta lá para a igreja de Éfeso, ele já tinha falado um monte de coisa antes. E a gente vai ver esse monte de coisa antes que ele fala. Tipo, porque Jesus já fez isso por você, então agora obedeça. Vamos lá. Efésios capítulo 1. Vamos ver o que Jesus, o que Deus já fez por você. Por isso você tem que deixar tudo isso que é ruim. Vamos ver. Efésios capítulo 1, versículo 3 vai dizer: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, por isso que vocês devem parar de mentir, parar de roubar, parar de fazer tudo o que é de errado. Porque no versículo 3, né, do capítulo 1 de Efésios vai dizer: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele já nos abençoou. Deixem de fazer o que é errado, porque vai dizer que Jesus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí vai dizer: Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos por meio de Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Ou seja, aqui a gente já começa a ver por que o apóstolo Paulo falou por isso. Por isso o quê? Por que eu devo obedecer a Deus? Por que obedecer a Deus? Por quê? Porque Deus já nos abençoou em Jesus Cristo antes da fundação do mundo, preparando moradas espirituais para a gente, morada celestial para a gente. Ele já separou a gente para sermos santos, então vamos obedecer ele porque ele já fez por nós. No versículo 5 diz, né, do capítulo 1 de Efésios, que ele nos adotou, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então por que eu devo obedecer a Deus? Ele já me adotou, eu já sou filho. Quem entende que é filho, vai obedecer a Deus como filho. Não vai entender todas essas palavras aqui que diz aqui na Bíblia. Não faça isso, não faça aquilo, não faça. Não vai entender como lei. Vai entender que isso é o cuidado de Deus por aquele que ele ama. Né? Nós sabemos, né? Em Hebreus, capítulo 11, se eu não me engano, vai falar que Deus é como um pai que corrige um filho que ele ama. Deus age, né, corrigindo. Ele é o pai de todos, né? Ele é o pai de toda a criação, é o pai de todos. Então, ele vai falar: se vocês são filhos, vocês têm correção. Aí a Bíblia vai dizer: mas se vocês estão sem correção, é porque vocês não são filhos, vocês são bastardos. Ele nos adotou, nos chamou para perto dele, e agora ele mostra o caminho como nós devemos seguir. E só quem entende que é filho, vai procurar obedecer. Ah, pastor, mas eu vou errar. Sim, todos nós vamos errar. Mas aí qual é a sua atitude diante do erro? Qual é a minha atitude diante do erro? Errar e continuar errado? Ou errar e se arrepender? Hein? Errar e continuar errado ou errar e se arrepender? Não. Erra. Se você errar, se arrepende. Vive uma vida nova. Agora, se você errar e continuar no mesmo, você está se colocando no lugar de bastardo. Você não quer a correção do pai. Você rejeita a correção do pai. Ou seja, você não está se colocando como filho. Quem rejeita a correção do pai não quer ser filho, porque não está ouvindo o pai de amor. Ei, não é regra, não é lei, sabe? É o cuidado de Deus. Toda a parte na Bíblia que tiver, não faça isso. É o cuidado de Deus sobre seus filhos, né? Você vai ver Paulo, né, se eu não me engano, aos Coríntios, vai falar sobre a questão da imoralidade sexual. E ele fala sobre: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
Aí ele fala, eu posso fazer o que eu quiser, mas porque agora eu sou filho de Deus, porque agora eu sou filho de Deus, porque agora você é filho de Deus, não me convém fazer nada daquilo que o mundo pratica, nada daquilo que as pessoas estão praticando, tudo aquilo que é errado. Fuja disso, porque você é filho, você foi adotado por Deus, Deus já conquistou, né? Em Jesus, já preparou bênçãos para você celestiais, como diz aqui em Efésios, no capítulo 1, versículo 3. No versículo 5 vai dizer, fomos adotados. Fomos adotados. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não vou deixar me dominar por nenhuma dessas coisas. Errar, a gente vai errar. Até morrer, até Jesus voltar, a gente vai errar. Agora, o que vai fazer, o que vai mostrar na sua vida, né? Se você é filho de Deus ou não, se você aceita a correção do Pai, se você se arrepende, se você se incomoda quando erra, né? Uma coisa que eu sempre falo, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Eu sempre falo isso, vocês vão ouvir eu falar isso várias vezes. Peca, aquele que é nascido de Deus, peca, mas não vive na prática, não tem prazer, não fica feliz quando peca, não fica planejando fazer atrocidade contra as outras pessoas. Aquele que é nascido de Deus é pacificador. Aquele que é nascido de Deus, ele não se alegra com a injustiça. Aquele que é nascido de Deus vai procurar perdoar. E não é fácil perdoar, mas vai pedir a Deus para perdoar. Né? Na palavra do Senhor a gente vai encontrar, né, texto dizendo, né, se eu não me engano, Pedro, né? Se eu estiver errado, depois vocês me corrijam aí. Mas ele pergunta assim, ó, quantas vezes devo perdoar? Né? Ou diz lá na Bíblia um dos discípulos, né? Não lembro quem é exatamente. E 7 vezes ao dia, provavelmente Pedro, né, queria um elogio, né? Ele falou, não, 7 não. 7 não. 7 não, Pedro. Pedro, de repente, né? Agora, caramba, sumiu um texto aqui da minha cabeça. 70 vezes 7 ao dia. Ou seja, não tem um número para você perdoar as pessoas durante o dia. Pedro achou que Jesus ia falar, ei, muito bem, Pedro, 7? Não. 70 vezes 7 não é que tem um número exato aqui. Não tem um número para que você perdoe. Quantas vezes o seu irmão pecar contra você e você, né, você deve perdoar ele. Assim tem que ser. Então vamos lá, voltando ao texto. Por que que eu devo obedecer a Deus? Por que que eu devo obedecer? Por que eu devo obedecer a Deus? Por que eu devo obedecer? Porque eu vou ser salvo? Porque Deus vai me dar unção? Porque que mais? Para poder aprender a palavra? Ei, você não vai obedecer com motivo de nada disso. Você vai obedecer porque você é salvo e o salvo obedece, né? A gente vai chegar ao texto aqui, a gente vai continuar agora, né? Efésios capítulo 1, versículo 7 vai dizer, Efésios 1, 7 vai dizer, nele temos redenção. Por que eu devo obedecer a Deus? Porque ele já fez a redenção. Aquilo que eu não podia fazer, ele fez por mim, pelo seu sangue na cruz. E o que é a redenção? Ele pagou o preço que eu e você não podia pagar com o sangue dele na cruz. Né? Vai dizer, pelo seu sangue, temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Né? No versículo 8 do capítulo 1 de Efésios vai dizer, que Deus derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e entendimento. Eu vou obedecer a Deus porque ele já derramou sobre nós. Ele já derramou sobre nós toda a sabedoria e entendimento. A gente só precisa, né, estar mais próximo de Deus. A gente pede, enche-nos do teu espírito. Não está errado falar isso. Não está errado. Não está errado falar, enche mais Deus.
Me ensina mais, eu quero aprender mais, eu quero estar cheio. Meu coração tem que estar queimando da tua presença. Quando eu ler a tua palavra, que meu coração esteja como aqueles dois discípulos, né, no caminho de Emaú com Jesus. Né? Eles não reconheceram na hora que era Jesus que estava ali falando com eles, mas depois ele falava, não queimavam nossos corações quando ele nos explicava as Escrituras, quando ele nos falava as Escrituras. Ei, que a nossa vida seja assim. Quando você lê, quando eu ler a palavra, que isso venha queimar dentro dos nossos corações. Porque eu e você somos filhos, somos salvos. No capítulo 1 ainda, no versículo 13 de Efésios, vai dizer, nele também, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito da promessa. Espírito Santo da promessa, né? E no versículo 14, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da tua glória. Por que eu devo obedecer? Porque eu já tenho o Espírito Santo em mim, o selo do Espírito Santo em mim, né? Marcado, eu e você fomos marcados, é meu, esse ninguém toca. Quem entende que é filho, quem entende que foi marcado pelo Espírito Santo vai procurar obedecer. Quem entende isso vai procurar obedecer, não é obedecer para ser. Você vai obedecer porque você já é. Não obedecer para ser filho. Você obedece porque você entende que você já é filho. Você crê que você já é filho. Não é obedecer para ser salvo. É obedecer porque você entende que é salvo. Você sabe que você é salvo. Você sabe disso, então você obedece. No capítulo 2 de Efésios, no versículo 1, vamos ver mais um motivo por que nós devemos obedecer a Deus, largar a mentira, largar tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que Deus abomina. No capítulo 2, no versículo 1, vai dizer, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ei, olha só que palavra maravilhosa, eu vou ler de novo. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ele vos deu vida. Ei, por que eu devo obedecer a Deus? Por quê? Porque Ele já me deu vida. O que significa dar vida, né? Alguém que estava morto, ressuscitar. E é interessante que eu lembro de uma ilustração, eu não lembro quem que falou, agora eu não lembro, mas ele fala, não é que Deus pegou a gente se afogando no mar e salvou a gente, não. Ele pegou a gente lá no fundo do oceano, já morto, não tinha mais solução, não tinha jeito, aparentemente aos olhos dos homens. Ele pega eu e você, lá no fundo do oceano já morto, traz à tona, tira do, sabe, de dentro desse oceano de pecado que é o mundo. Tira a gente de lá e traz a vida. Traz a vida. Ei, por que eu devo obedecer a Deus? Por que eu devo largar tudo isso que é ruim? Porque eu sou filho de Deus. E filho de Deus vai procurar largar tudo aquilo que é ruim. Ei, ele deu a vida dele por você, por mim. Então nós devemos entregar a nossa a ele, dar a nossa vida a ele, em gratidão, em adoração, em louvor a ele. Obedeça. Para a glória do nome dele, obedeça. Obedeça a Jesus. Obedeça. Então por que mais obedecer a Deus? Por que mais largar a mentira? Capítulo 2 de Efésios, versículo 4 vai dizer, mas Deus sendo rico em misericórdia. Por que eu devo obedecer a Deus? Porque Ele é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ei,
A Bíblia vai dizer, né, em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 22, se eu não me engano, que as misericórdias do Senhor não têm fim, novas são a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. Se você e eu não morrermos hoje, nesse dia, foi porque a misericórdia do Senhor se renovou nessa manhã por mim e por você. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele é tardio em irar-se, mas Ele é rico em misericórdia. Ei, você e eu que somos filhos, agradeça a Deus pela misericórdia. Todo dia de manhã, quando você acordar, ei, você vai pensar, a misericórdia de Deus se renovou sobre a minha vida hoje. A misericórdia de Deus se renovou sobre a minha vida hoje. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu acordei, Deus me deu uma chance nova de viver algo novo hoje, de ser melhor do que ontem, né? Se ontem eu maltratei minha esposa, meu marido, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu avô, se ontem eu fiz tantas coisas, se ontem eu fui ingrato com as pessoas, eu fui ingrato com Deus em relação a muitas coisas, hoje eu vou fazer o possível para ser melhor do que ontem, e assim seja. Que você possa fazer o seu hoje melhor do que ontem sempre. Não fique estagnado, sempre prossiga para o alvo que é Jesus. No versículo 8 de Efésios, no capítulo 2, vai dizer: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha só, por que eu devo obedecer a Deus? É para ser salvo? Não. Aí o texto aqui já quebra tudo. Não. Se alguém falar, eu preciso fazer isso para ser salvo, eu preciso fazer boas obras para ser salvo, aí você vai ver que o texto vai dizer, em Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí no versículo 9 continua: não de obras, para que ninguém se glorie. Olha só. Ei, você não obedece, você não deixa de fazer as coisas para poder ser salvo. Você faz porque você entende que Jesus já te salvou, Jesus já te resgatou. Você entende que Jesus já te resgatou, então você abandona as coisas do mundo. Você abandona as coisas que aqueles que não são filhos fazem. Ô, diaconisa, peraí, gente. Traz um copo d'água para mim. Se tivesse aqui na igreja, as crianças trariam água para mim. A garganta está secando. A diaconisa vai trazendo a água para mim. O Graciele vai trazer. Então, capítulo 2. Outra coisa interessante. Vamos voltar no capítulo 2, no versículo 2. Né? Vamos ler o versículo 1 e 2, que eu esqueci de falar uma coisa. Capítulo 2, versículo 1 e 2 de Efésios. Olha o que diz, né? No versículo 1 vai dizer: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões. Vai dizer isso aqui. E no versículo 2 vai dizer: nos quais vocês andavam outrora, né, no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ei, nós andávamos como filhos da desobediência, né? E aqui o texto é claro, leia quantas vezes você quiser para você entender isso. No versículo 2, vocês andavam segundo o príncipe deste mundo, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então o espírito maligno atua sobre quem? Os filhos da desobediência. Você e eu temos que ser filhos da obediência, filhos de Deus. Porque aí o espírito que vai atuar sobre nós é o Espírito de Deus. Daqueles que estão em desobediência, infelizmente, os espíritos malignos atuam sobre eles. Tem uma influência. Nem todo mundo vai ficar possesso, mas vai ser influenciado pelo mal. Né? Já tem a carne, né? A nossa natureza pecaminosa, a carne que já quer fazer o mal, ainda tem o diabo. A luta é grande contra a carne e contra o diabo. Mas a gente só vence isso se a gente entender que a gente é filho de Deus. Porque a nossa luta a gente não luta sozinho. Tem um que luta pela gente.
Temos um advogado fiel que defende as nossas causas. Ele é o Espírito Santo Consolador que ensina, que nos liga com o Pai, que nos revela o Pai, como diz na Bíblia, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, e também é o nosso advogado. Ele nos defende, ele nos justifica. Ei, a gente pode até muitas vezes tentar nos justificar, mas quem justifica a nossa vida, quem justifica a minha e a sua vida, é o próprio Espírito Santo de Deus. Ele justifica a minha e a sua vida. Então, nós como filhos de Deus, nós vamos, na verdade, obedecer a Deus e não ao príncipe deste mundo. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. No versículo 3 vai dizer: entre eles também nós andávamos. Entre eles todos nós, também nós todos andávamos no passado. Andávamos como filhos da desobediência. Andávamos como filhos da desobediência. Aí vai dizer, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ei, olha só, éramos por natureza filhos da ira. Por que eu devo obedecer a Deus? Por que eu devo entregar a minha vida a Deus? Porque eu era filho da ira. Agora eu sou filho do amor. Agora eu sou filho da salvação. Agora eu sou filho da justiça. Porque eu fui justificado por Cristo. Você foi justificado por Cristo. Então obedeça a Ele. Não obedeça a Ele, sabe, como barganha. Não oferte a Ele como barganha. Não entregue o dízimo como barganha. Faça tudo isso em amor, sabendo, Ele fez muito mais por mim. Isso é pouco. A Bíblia vai dizer, Jesus falando, que a vossa justiça que excedem muito mais a dos escribas e dos fariseus. Se nós entendemos que somos filhos, a nossa justiça, o nosso senso de justiça tem que exceder e muito mais a dos escribas e dos fariseus. Porque até eles sabem ser justos da maneira deles. Mas nós fazemos em amor. Quando eu e você entende que nós somos filhos, a graça de Deus vem e nos ajuda a vencer os nossos desafios diários. E no versículo 10, vamos pular do versículo 10 agora, do capítulo 2 de Efésios, vai dizer: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até as boas obras que fazemos, foi Deus que preparou de antemão. Versículo 10, vamos ler de novo. Pois somos feituras dele. Dele de quem? De Deus, de Jesus. Criados em Cristo Jesus. Para as boas obras. Nós fomos criados para fazer as boas obras. Mas essas boas obras, nós não vamos fazer para ser salvos. E essas boas obras não vêm de nós, vêm dele mesmo, porque vai falar: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ele já criou as boas obras para que a gente viesse a andar nelas. Porque se o homem andar no seu pensamento, andar naquilo que ele quer, na sua própria vontade, tenha certeza de uma coisa: nós vamos destruir o mundo, acabar com o mundo. Vamos acabar. Mas aí Deus cria as boas obras para que a gente venha andar nela. E ele fala: ei, meu filho, se você é meu filho mesmo, você vai me obedecer. Se você é meu filho mesmo, você vai perdoar. Se você é meu filho mesmo, você vai andar nos meus caminhos. Porque o Filho de Deus vai procurar viver em santidade. É isso que a gente já leu no capítulo 1, né? Ele vos predestinou, vos chamou para ser santos. No capítulo 1, versículo 4, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Vamos lá, continuar. Capítulo 2 de Efésios, versículo
12, aí vai dizer: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, né? Quando éramos filhos da desobediência, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, né? Que promessa é essa? Da salvação, da morada celestial. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Olha só, por que eu devo obedecer a Deus? Por que eu devo largar a mentira, perdoar? Por que eu devo largar todas essas coisas que são do mundo? Aí vai dizer no versículo 13 de Efésios 2: mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue. O inocente morreu por todos os culpados. E todo culpado que nele crê vai ser salvo. E todo culpado que nele crê, vai entender que precisa dele. Todo culpado que nele crê vai entregar a vida para ele como? Obedecendo, fazendo a vontade dele. Fazendo a vontade dele. Se ele, né, mais uma vez eu volto a repetir isso, que eu já ouvi algumas vezes, eu não sei quem falou isso. Se Cristo deu a vida dele por mim, por você, por que a gente não pode entregar a nossa para viver para ele? Por que a gente não pode? Por quê? E a gente vai continuar. Efésios capítulo 2, versículo 17 vai dizer: e quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe. A paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ei, eu não sou mais peregrino. Eu sei para onde eu estou indo. O peregrino está rodando, não sabe para onde vai, não sabe aonde vai chegar. Não tem uma morada certa. Nós sabemos aonde é a morada. Por que eu devo obedecer? Jesus falou para mim que eu não sou peregrino. Os filhos não são peregrinos. Sabe? Agora eu tenho uma morada. Eu tenho um lugar para onde ir. Podemos até andar peregrinando aqui nessa terra, mas sabendo aonde é a nossa morada. Porque os salvos sabem aonde é a morada deles. Os salvos sabem. E é no céu. E no versículo... Agora vamos para o capítulo... Capítulo 4, no versículo 1. Vou pular o versículo 3. O capítulo 3 eu não vou falar. Poder a gente resumir isso aí. Capítulo 4 de Efésios, no versículo 1, vai dizer: por isso eu... Né? Deixa eu ver que mais uma vez o Paulo fala: por isso eu. Por isso, por tudo isso que Cristo já prometeu, bênçãos, né, regiões celestiais, ressuscitou a gente que estava morto em delito e pecado, nos salvou porque Ele é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, nos adotou, nos fez filhos. Por isso, aí Paulo fala: eu, o prisioneiro no Senhor, capítulo 4, versículo 1, peço que vocês vivam de maneira digna, na vocação a que vocês foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros e fazendo tudo para perseverar em unidade no Espírito, no vínculo da paz. Por isso o quê? Por isso o que Paulo está mandando? Ei, vivam de maneira digna, porque Cristo já salvou a mim e a você, então nós temos que viver de maneira digna. Aí é a hora que, né, depois a gente pula, chega no versículo 25 e volta de novo a dizer: por isso que deixa a mentira, por quê? Porque eu já sou salvo. Deixa a mentira, aí vai, né? Mas fale a verdade, porque agora você é salvo. Vocês não andam mais de acordo com o príncipe deste mundo. Vocês não estão mortos nos vossos delitos e pecados. Porque eu sou salvo, agora eu obedeço a Deus. Ei, não é lei. Não é
jogar um monte de, sabe, de coisas, faça isso, faça aquilo, faça isso. Se for só isso, a gente vai viver uma vida legalista. Você nem entende por que obedece, não. Aí você, quando alguém falar para você alguma coisa, né, mas poxa, não pode isso, não pode aquilo, meu irmão, aí você vai falar, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ei, posso fazer? Posso, mas agora eu sou salvo e por isso a minha vida foi transformada, é transformada e eu vou tentar o tempo todo não fazer essas coisas porque tem um que me amou muito, me ama muito e eu não posso desvalorizar esse tanto amor que ele tem por mim. Eu não posso desvalorizar esse tanto amor que ele tem por mim. Eu tenho que dar valor a isso, entregar minha vida a ele, obedecer a ele. Então, porque eu sou salvo, eu deixo a mentira, Efésios capítulo 25, e falo a verdade. Eu posso até irar, mas não vou pecar, no versículo 26, né? No versículo 27 vai dizer, nem deem lugar ao diabo. Por quê? Porque você é filho de Deus. Aquele que roubava, versículo 28, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos aquilo que é bom para que tenha com que repartir o necessitado. Aí no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Por quê? Eu não posso xingar, porque é pecado. É pecado, sim. Mas não é só por isso. É porque você é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quem é nascido de Deus é transformado e busca ser transformado todos os dias. Quem é nascido de Deus é salvo, mas desenvolve a sua salvação todos os dias, se santificando, abandonando essas coisas. Ei, o recado é, se vocês foram salvos, se vocês foram resgatados, se vocês estavam mortos e agora estão vivos, pare de viver a vida que o mundo vive. Se vocês entendem isso, se vocês creem nisso, para de viver essa vida. Vive uma nova vida em Cristo Jesus. Uma vida de amor. Uma vida de obediência. Mas sabendo, eu obedeço porque eu sei que Cristo fez, porque Ele me ama. No versículo 30, né, vai dizer, não saia nenhum, perdão, não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quem entende que foi selado, está marcado, que Deus marcou, esse é meu. Quem entende isso, vai falar, eu vou obedecer, porque eu entendo que eu fui selado. Eu entendo que eu fui selado pelo Espírito Santo para o dia, né, da redenção. Aí no versículo, vou pular, no versículo 32 vai dizer, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou a vocês. Por que você perdoa? Porque Cristo já perdoou. Sabe? Você não faz para ter, você não perdoa para ser perdoado. Você perdoa porque você entende que já foi perdoado. É igual a questão, né, da oferta, dízimo. Você não entrega o dízimo para poder ser abençoado. Você entrega porque você já foi abençoado, né, financeiramente, nas suas finanças. Você não entrega a oferta para poder você ser. Você entrega porque você já foi. Porque se você tem, é porque você já foi abençoado. Sabe, você não faz uma troca com Deus em relação à sua vida. Você não ora muito para poder, né, conseguir coisa. Você já ora porque já conseguiu. Você não ora muito para ser salvo. Você ora porque você já foi salvo. Você não jejua muito para ser salvo. Você jejua porque você já foi. O jejum para matar nossa carne, para que a gente possa estar sensível com Deus, a voz de Deus. Né? Porque nós o amamos? Porque ele já nos amou primeiro. Porque nós devemos o amar? Porque ele já nos amou primeiro. Não é uma troca. Você não faz para receber. Você faz porque ele já fez primeiro. Por mim e por você. Então, meus irmãos, vocês que estão ouvindo essa mensagem agora, e talvez tem gente que vai ouvir depois. Se vocês quiserem, eu vou compartilhar esse vídeo depois.
com as pessoas aí para poder ouvir. Vê da onde que começa a palavra e bota aí de quantos minutos. Meus irmãos, se vocês entendem que são salvos, obedeçam a Deus. Vivam uma nova vida em Cristo Jesus. Vivam uma nova vida, vida de filho, de salvo. Sejam irrepreensíveis. Sejam irrepreensíveis em tudo. Ok? Vou estar orando nesse momento, né? Vou estar encerrando aqui. Eu quero que você ore comigo na sua casa. Ok? Deus, muito obrigado pela tua palavra que foi lida, que foi exposta nessa noite, Senhor Deus. Muito obrigado pelo seu grande amor por nós, ó Pai. Que a cada dia em nosso coração possa estar marcado isso, que possamos entender que nós não obedecemos por regra, nem por lei, mas obedecemos porque o Senhor já fez tudo aquilo que nós não podíamos fazer, meu Pai. O Senhor já fez tudo aquilo que deveria ser feito para que a gente pudesse ser resgatado. Então agora nós entregamos a nossa vida diante de Ti, obedecemos a Ti em amor, em gratidão, não como lei, não como regra, mas em amor, em gratidão, entendendo que somos filhos, que o Senhor está nos corrigindo e corrige a quem ama. Oh, amado Espírito Santo de Deus, que cada um em casa possa entender essa palavra e que possa absorver essa palavra e pregar essa palavra também para os seus amigos, para os seus familiares, para todo mundo pregar essa palavra. Eu obedeço não para poder ser salvo, eu obedeço porque eu sou salvo. Eu mudei de vida, estou mudando de vida, não para ser salvo, mas porque eu sou, porque Jesus já fez tudo aquilo que eu não posso fazer. Eu não faço nada para Deus para conseguir as coisas. Eu faço porque eu sei que Ele já me deu tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu necessito para poder sobreviver. Em nome de Jesus. Irmãos, essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês, ok? Se por um acaso vocês acharem, né, já são 9h14, eu acredito que a gente vai trabalhar amanhã, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta que eu possa, de repente não entendeu da palavra, que eu possa responder, eu vou responder nesse momento, ok? Os irmãos que precisam trabalhar, que né, amanhã vão dormir, fazer as coisas, estão liberados, né? Até parece que eu estou prendendo as pessoas aqui, mas e eu quero saber, se houver perguntas eu vou responder aqui, mediante a palavra, né, que foi falada. No culto a gente não tem essa possibilidade, porque eu tenho que liberar as pessoas para ir para casa, mas eu queria dar essa possibilidade. Eu vi isso esses dias em algum lugar, culto em alguma igreja, e eu quero dar essa possibilidade. Façam, se vocês quiserem, façam a pergunta. Pode fazer aí na live mesmo, porque eu estou vendo aqui quem está perguntando, quem está mandando mensagem, e eu vou responder, se assim eu souber responder. Se eu não souber, aos outros que vão se recolher. Gente, um beijão para todo mundo. Paz do Senhor e boa noite. Quarta-feira, culto sim, tá? Eu não vou pregar nenhuma parábola nova. Vou pregar alguma parábola que já foi pregada. Inclusive, eu quero que vocês botem lá no grupo da igreja do WhatsApp qual parábola que vocês querem que eu prego. Tá? Cada um vai botar lá. Eu vou pregar uma parábola que já foi pregada, tá? Eu vou deixar para voltar a pregar parábolas novas que estão faltando quando voltar os cultos presenciais, ok? Então, Pai do Senhor, irmã Valéria, vai ter culto online, isso aí, Kaique, tá? Quarta-feira, agora, ok?